Olá pessoal, vamos estudar um pouco sobre o Barroco no Brasil. Esse conteúdo, na verdade, foi iniciado com o Barroco em Portugal, mas agora a gente vai dar continuidade e fechar, certo? Vamos lá. Então, a primeira situação importante para vocês compreenderem a questão do Barroco no Brasil é compreender o contexto histórico. Vamos voltar lá na Idade Média, né, onde o teocentrismo era a corrente mais importante, certo, para os homens daquela época. Posteriormente veio o Renascimento, né, com as ideias do antropocentrismo. Então foi nesse meio tempo, né, que o Barroco meio que surgiu. Então o homem barroco, né, a arte barroca estava na verdade sendo montada, sendo moldada, escrita dentro desse contexto histórico, né? Então vocês têm aí, ó, em 1517 acontece a reforma que divide a igreja entre católicos e protestantes. Em 1540 temos a fundação da Companhia de Jesus. Em 1563 a igreja dá início ao movimento da Contra-Reforma. Então percebam que o homem estava totalmente indeciso em suas escolhas, tinham duas correntes, né? Tinha a questão da Igreja Católica de um lado, o protestantismo de outro. As pessoas não tinham, na verdade, um único movimento a se apegar, digamos assim. Como naquela época tudo era novo, né? Então muitos conflitos aconteceram a partir de todas essas situações, né? Então, sempre coloque aí em mente a questão da reforma e contra-reforma protestante, certo? Como uma situação que influenciou muito o Barroco. Com relação ao Brasil, né, nós podemos dizer que o Barroco é o primeiro movimento artístico brasileiro, certo? Claro que teve uma influência muito grande de Portugal, porque, como a gente sabe, os portugueses aqui chegaram, né, e trouxeram todas as influências possíveis. Outros nomes do Barroco. Na Itália, ele é conhecido como marinismo, na Espanha, gangorismo, na França, como preciosismo, e aqui também no Brasil nós temos o Barroco como sendo seiscententismo. Então, algumas questões elas podem sim cobrar as ideias do movimento seiscentista. Então, vocês já vão entender que está relacionando a Barroco, certo? O marco inicial do Barroco no Brasil se deu em 1601, com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Não foi uma obra muito expressiva, né? A gente sabe que demarcou um momento histórico, mas não foi tão importante a título de obra mesmo, né? Não teve tanta expressividade assim. Então, é apenas um dado, né? Não é algo que vai... vocês não serão cobrados futuramente por este conteúdo, né? Até porque não teve tanta difusão, a crítica literária também não se coloca muito com relação a esse poema, né? É um poema no estilo épico, com fortes influências aí dos Lusíadas, né? De Luís Camões. Então, esse é um dos únicos dados que a gente tem a respeito dessa obra. Aí aqui diz, ó, poema épico em 94 versos, em oitava rima e decassílabos heróicos, conforme ensinava Luís de Camões em Os Lusíadas. E o enredo ele vai girar em torno de Jorge de Albuquerque, que é o donatário da capitania de Pernambuco, né, governador de Pernambuco da época. E o autor, Bento Teixeira, ele também é pernambucano, né? Então são esses pequenos dados que a gente tem a respeito dessa obra. As características da linguagem barroca. Nós temos algumas situações, né? Com relação ao conteúdo, o conflito entre a antropocêntrica e teocêntrica, a visão, né? Vocês sabem, como eu acabei de citar, a questão da Idade Média e do Renascimento. Então, o homem estava ainda sendo influenciado por essas correntes, né? A oposição entre o mundo material e espiritual. Era um homem meio dual, não sabia, na verdade, se Deus existia ou se não.
Tinha a questão do colher a vida, da fugacidade da vida, da efemeridade da vida e viver o momento presente, certo? Então, o homem barroco é um muito dual, muito complexo, ele não sabe, na verdade, o que ele quer, né? Então, aí, ó, conflito entre a fé e a razão, gosto por raciocínios complexos desenvolvidos em parábolas e narrativas bíblicas e o Caperdine, que a gente já falou na aula anterior a respeito, certo? A forma, geralmente, eles prezavam por sonetos, né, influenciados também aí por uma literatura mais camoniana, né, o gosto pelas inversões e por construções complexas e raras, né, as rimas, geralmente. Autores do Barroco brasileiro. Vocês devem destacar 2 nomes, né, que fizeram história dentro do Barroco. O primeiro deles é Gregório de Matos, o aclamado, né, e o referenciado, apelidado por Boca do Inferno. Então, se citou Boca do Inferno, podem voltar-se para o Barroco, né? Então, este autor, ele foi muito importante, certo? Aí temos um exemplo, né? Em um de seus poemas satíricos, o governador baiano Câmara Coutinho foi assim retratado. Nariz de embono com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que seu dono. Então ele era muito satírico, né? E na verdade a poesia dele está dividida aí em 4 vertentes. A lírica amorosa, em que ele trata do amor, mas não é um amor assim platônico, é um amor mais carnal, né? Mais de contato físico. A lírica religiosa, a lírica filosófica, então existia essa questão dual também no próprio autor, né? Horas ele se voltava para Deus, para a questão do pecado, horas ele voltava-se para a efemeridade da vida, da fugacidade da vida e deveria se gozar daquele momento, né? Além da lírica satírica que a gente acabou de ver um exemplo, certo? Então, anotem aí também essas 4 possibilidades, né, que são importantes dentro da obra de Gregório de Matos. Não esqueçam jamais, com relação a Gregório de Matos, a questão do Boca do Inferno, né? Então, ele não tinha papas na língua, ele falava, como vocês viram no poema, esse poema era indicado, referenciado e destinado ao governador, né? Então, ele era isso. Outro nome é o próprio Bento Teixeira, né, por conta da obra que demarcou a época. E, além desses, nós temos o Padre Antônio Vieira, né, com seus belos sermões e cartas. Padre Antônio Vieira, ele entrou, sim, para a época do Barroco, né, ele trazia essa questão do homem complexo, o homem dual, a questão do teocentrismo, do antropocentrismo, do pecado. Então, ele fez bastante história nessa época. A maior expressão do Barroco em Portugal, as curiosidades sobre ele, veio para o Brasil com 6 ou 7 anos de idade. Sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à brasileira. Aqui nós temos uma pequena questão, né? A questão diz o seguinte: goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza e imprime em flor sua pisada. Não aguardes que a madura idade te converta essa flor, essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. É um trecho aí de uma poesia de Gregório de Matos, né? Vocês percebem que ele fala em questão de gozo, de mocidade, da flor da mocidade, então está falando sobre a efemeridade da vida, né? A questão do Caperdine. Então vamos analisar as questões. Vocês podem dar uma pausa e analisar com calma, certo? Mas aqui nós temos como questão correta a alternativa B, certo? O jogo metafórico do Barroco a respeito da fugacidade da vida, exaltando o gozo do momento, né? Justamente o que nós acabamos de falar, certo? Os autores do Barroco, eles recorrem a muitas figuras de linguagem, né? Sendo a metáfora uma delas. Então, a metáfora aí apresenta uma comparação implícita, neste caso, a pouca duração da mocidade com o gozo do momento, certo? Então, sempre lembrem dessa questão. Aqui temos o comentário, vocês podem depois pausar para ler melhor, com calma. Considera as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem intensamente na unidade da obra, correto? Né? Vocês sabem que todas as características estão relacionadas ao barroco brasileiro.
2. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentam um imaginário bucólico sempre povoado de pastoras e ninfas. Galerinha, conceptismo e cultismo realmente são dois movimentos muito importantes. Apareceu na prova, vai ser barroco, né? Porém, não tem nada a ver com a questão da bucólica, né? Da questão, não tem nada a ver com a questão de pastores. Essa situação de bucolismo, de pastores e ninfas está mais relacionada ao arcadismo, ok? Então, o 2 é incorreta. A questão 3, a oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso, os mesmos dilemas de que o barroco se ocupa. Verdadeiro. Né? Então, quais estão corretas? 1 e 3. Então, é isso, meus queridos. Ficamos por aqui, né? Essa é a última questão. Vocês têm um comentário aí, podem fazer a leitura. Espero que esse conteúdo tenha sido importante e tenha acrescentado aí aos seus estudos. Um grande abraço e até mais.